Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à sessão especial da REP, no segundo encontro brasileiro em Economia da Família e do Gênero. Estamos, então, aqui hoje reunidos, eu, a Ariana Brito e a Kênia Cardoso, para fazer uma discussão sobre economia da família e do gênero, sob uma perspectiva racial. Gostaria de dar a todos as boas-vindas, desejar um bom dia. E antes que a gente comece, eu preciso ler apenas um disclaimer, já que esse evento é promovido em conjunto com a FGV. Tá? As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará online disponível posteriormente nos canais da FGV. Então, bom dia, Ariana e Kênia. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bem, essa sessão conta com a participação de duas integrantes da REP, na verdade, três. Eu sou membro do Conselho da Rede de Economistas Pretos e Pretas, a Ariana, que também é membro da REP, e a Kênia. Então, deixa eu só ler a short bio delas, para que vocês as conheçam melhor. A Ariana é doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Economia pela mesma universidade e economista pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente, ela é coordenadora de produção de conhecimento do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, o CEIP, da FGV. Anteriormente, também lecionou no curso de graduação em Economia do Grupo IBMEC, no Rio de Janeiro. Atuou como pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, o LEPES, vinculados à FEA de Ribeirão Preto, e no Instituto de Estudos Sociais e do Trabalho, no Rio de Janeiro. É pesquisadora associada do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento e membro da Rede de Economistas Pretos e Pretos, a REP. Atua em temas relacionados à economia social, história econômica e avaliação econômica de políticas públicas. A Kênia Cardoso é economista e internacionalista, mestrando em Economia Política Mundial pela Universidade Federal da ABC e desenvolve pesquisas na área de desenvolvimento econômico e neocolonialismo. Ela integra o coletivo Novo Bandung, assim como a Rede de Economistas Pretas e Pretos. Então, antes que a gente comece, deixa eu falar o que é a REP, né? A REP é um grupo de economistas, tanto estudantes de graduação, mestrado, doutorado, mas também economistas já formados e trabalhando em suas respectivas áreas de atuação. A REP surgiu no ano de 2020, então é uma rede bastante nova, mas que congrega economistas negros em torno de uma causa comum, que é dar maior visibilidade à atuação desses profissionais, assim como promover uma integração e promover, então, maior sinergia entre os profissionais que estão espalhados em todo o país. Hoje, a REP conta com membros em todas as grandes regiões, ainda que boa parte dos membros estejam concentrados na região sudeste, já que é natural a partir da origem, do surgimento da rede. 40% dos membros da rede ainda são mulheres, ou seja, ainda é minoria, e aí a gente faz o convite também para que as mulheres economistas desse país, que se identificam como negras, se inscrevam na REP e passem, então, a fazer parte dessa grande e maravilhosa rede. Então, como que a gente esquematizou, essa conversa de hoje? A gente criou esse debate de hoje para fazer a partir de uma proposta de debater a questão de gênero e de raça em políticas públicas. A gente sabe que, para falar de política pública de uma forma geral, é preciso partir do princípio de que a desigualdade brasileira ela é racializada e de gênero também. Há uma dupla penalidade de mulheres negras e é preciso partir desse princípio para que a gente entenda as raízes de nossas desigualdades e passe, então, a propor políticas públicas que façam frente
a essa vergonhosa situação da economia brasileira, né? Dentre os maiores problemas que o Brasil tem, a desigualdade certamente é um dos que precisam ser atacados com mais veemência e de forma urgente. A população hoje, os estudos, né, em raça, né, a questão da identificação de pessoas negras na população é feita a partir da autodeclaração. Então, negro no Brasil é a pessoa que na pesquisa se identifica como tendo cor ou raça preta ou parda. E esse percentual na sociedade brasileira gira em torno de 56%, de acordo com a PNAD do IBGE. Ou seja, é a maioria da população que hoje se identifica como negra, né, autodeclarando-se como preto ou pardo. Sendo maioria no país, essa população também é vítima e aí está presente nos maiores índices de homicídios. Então, a taxa de homicídio de pessoas negras é cerca de 3 vezes maior que a de pessoas brancas, por exemplo. E entre pessoas jovens, essa disparidade é ainda maior. Para completar esse quadro, entre as mulheres negras especificamente, a taxa de assassinatos entre 2007 e 2017, no horizonte de 10 anos, cresceu cerca de 30%, enquanto de não negras cresceu cerca de 4,5%. Então, esse cenário já mostra como a população negra, em especial a população feminina, passa a ser uma vítima e aí um alvo também do que a gente chama também de feminicídio, onde 61% das mulheres vítimas de feminicídio eram negras. Além disso, os negros também compõem a maior parte da população carcerária no Brasil. Cerca de 67% das pessoas que hoje estão reclusos, né, privados de sua liberdade, são pessoas negras. Já no mercado de trabalho, entre as pessoas que não têm empregos ou estão subocupados, sejam por insuficiência de horas ou no trabalho potencial, cerca de 2/3 das pessoas negras cerca de 2/3 desse contingente estão desocupados ou subutilizados na força de trabalho também, segundo os dados da PNAD. E, por fim, quando a gente fala de rendimento, e a gente sabe que as mulheres, em geral, ganham muito menos que os homens no Brasil, né, ganham cerca de 78% dos rendimentos do homem, a mulher preta ou parda, em especial, ganha muito menos. Então, a distância entre o rendimento da mulher preta ou parda com relação ao do homem branco é muito elevada, né? A mulher preta ou parda ganha cerca de 44% do rendimento quando comparada ao homem branco. Quando comparada ao homem preto ou pardo, gira em torno de 79%, né? Ou seja, é um pouco acima da média de homens e mulheres no país, mas a gente vê, então, que a penalidade da mulher preta no Brasil ela é dupla. E até por isso, quando a REP se estabeleceu, fez questão de colocar, então, no seu nome, o pretas e pretos, para valorizar e para deixar muito claro que todos e todas são muito bem-vindas à rede. Apesar de a classificação estabelecer que os negros no país é composto por pretos e pardos, quando a gente evidencia a presença de pessoas pretas na rede, a gente imagina que as pessoas se sentiriam muito mais à vontade e muito bem-vindas à rede. Para finalizar, nesse plano de fundo que a gente quer expor, né, os dados de gênero e de famílias negras no país, os resultados da última FOPOF mostraram que as famílias chefiadas por brancos gastam quase o dobro de lazer do que a de pretos e pardos. É mais uma evidência de que, mesmo na perspectiva de gênero, dentro das famílias, a população negra tem uma característica muito diferente da população branca no país. Na pandemia, esses resultados ficaram escancarados e essas diferenças foram evidenciadas. Basta lembrar que a primeira pessoa, o primeiro óbito registrado na pandemia no Rio de Janeiro foi justamente de uma mulher preta que era empregada doméstica de uma família que teve contato na viagem, em uma viagem internacional com pessoas acometidas com a doença. Então, é com todo esse plano de fundo que a gente começa hoje essa conversa, e é a partir disso que a gente pretende levantar
essa discussão de como a interseção entre raça e gênero é importante na promoção de políticas públicas, no desenho de políticas eficientes e também na produção de informação, né, na forma de dados, né, que sejam coerentes com essa realidade, que nos ajude a superar esses problemas. Então, com isso, deixa eu começar com a Ariana. Ariana, aproveitando que você é especialista em educação, eu queria direcionar a pergunta especialmente para você. Deixa eu só também, antes, avisar todo mundo que quem tiver pergunta pode deixar pergunta diretamente no perguntas e respostas aqui do Zoom. Então, fiquem à vontade para deixar essas perguntas aqui para a gente. Essa conversa vai ser muito livre, menos acadêmica, mais propositiva e mais direcionada à política pública. Então, fiquem à vontade também para participar dessa conversa, tá? Ariana, então, aproveitando que você é especialista em educação, eu acho que é a pessoa aqui que é mais indicada para falar desse tema, né, das pessoas que eu conheço que são especialistas em educação. Eu fico sempre muito impressionada com a tua trajetória e com o teu currículo e com tudo que você estuda e pode contribuir em políticas públicas nesse país. Então, eu queria perguntar como que você enxerga a desigualdade de gênero e racial, especificamente no âmbito escolar, que é onde eu imagino que essas desigualdades começam a aflorar, né? Se a gente tem que fazer um ponto de partida, tudo começa ali muito cedo na escola. Então, eu queria saber de você como que você enxerga essa desigualdade de gênero e de raça já na escola, no âmbito escolar, e já deixar uma sementinha perguntando se você acredita que presença de professoras, principalmente mulheres e negras, então, em algumas disciplinas, pode ter alguma influência na decisão de carreira das garotas. Obrigada, Cíntia, obrigada pela pergunta. Bom dia novamente, bom dia, Kênia. Quero agradecer pelo convite em estar aqui, em participar do segundo GFAM. Fiquei muito feliz pelo convite e fiquei ainda mais feliz por ser uma mesa da REP. Então, acho que nós três estamos ainda mais felizes por ser uma mesa da nossa rede, é uma rede bebê ainda, mas que a gente tem feito muitas coisas, tem trabalhado em muitas coisas, e acho que ter esse espaço nosso para a gente poder conversar aqui sobre a questão de raça, gênero e políticas públicas em um ambiente, eu comentei isso com você, com 3 economistas negras, primeiro, é absurdamente raro. Então, isso eu até reforço para as pessoas que estão presentes que isso que está acontecendo aqui, 3 mulheres negras economistas tendo a oportunidade de conversar sobre políticas públicas é algo, assim, é quase como eu disse ontem, é um unicórnio, assim, não acontece, não existe. Então, eu acho que, espero que todos aproveitem bastante essa conversa e eu tenho certeza que vou aproveitar e estou muito feliz de dividir esse espaço com pessoas que eu estou conhecendo agora, como a Kênia, e que eu já admiro, assim, de longe, de sempre, como a Cíntia. E quando, enfim, o tema, né, dessa conversa surgiu, eu fiquei pensando, bom, primeiro, a gente está começando a conversar aqui sobre a questão de raça e gênero. Então, é sempre importante pontuar, e uma amiga minha pesquisadora falou sobre isso, que, olha, quando a gente está falando sobre raça, a gente pode falar sobre a questão, falar sobre brancos é falar sobre raça também. A nossa opção aqui estamos discutindo sobre a população negra. Então, porque às vezes isso fica consolidado, de que se a gente está conversando sobre raça, estamos falando sobre negros. Na verdade, raça foi uma criação dos brancos, então, ou seja, se criou a raça branca e, por consequência, criou-se a raça negra, indígenas e assim por diante. Então, a nossa discussão aqui é por uma construção de um fenômeno que não foi criado por nós, mas que, enfim, se perpetua hoje por todas as áreas e tudo mais. E a questão do gênero, da mesma forma. Então, falar sobre gênero, a gente poderia estar aqui falando sobre mulheres brancas ou homens brancos.
E a gente está, ou seja, falar sobre homem é falar sobre gênero, falar sobre mulheres é falar sobre gênero também. Por que eu pontuo isso? Porque quando a gente começa a pensar a questão da educação, a educação básica, especificamente anos iniciais e finais do ensino fundamental, tem uma característica, especificamente sobre gênero e raça, que destoa de todos os outros contextos que a gente está acostumado, como o mercado de trabalho, por exemplo, como, enfim, várias outras situações que a gente se depara e que você bem pontuou em termos de desigualdade, de espaços de desigualdades, então, que é algo que eu vou pontuar aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da educação básica como um todo, e aí a gente olha acesso à educação, pensando ali creches, e a gente olha continuidade ou permanência da educação, pensando ali ensino médio superior, a desigualdade de raça e, sobretudo de raça, ela se perpetua nesses ambientes. Em relação a gênero, ela se perpetua, mas de formas um pouco distintas, sobretudo quando a gente está no ensino superior. Então, vou tentar falar um pouquinho, trazer um pouquinho sobre essa ideia geral para a gente poder conversar. Então, algo que é consenso, e talvez seja mais consenso entre nós, pesquisadores negros, a escola é um dos motores da desigualdade. Ponto. Segundo, a escola é um ambiente racista. Ponto. Por mais que, às vezes, muitos professores se sintam um pouco incomodados com essa fala, eu sou professora, enfim, você é professora, Kênia, não sei, estou falando que sim, senão você pode ser também professora, mas a escola é um ambiente racista. E por que eu uso e reforço essa expressão? Porque a gente está falando de um ambiente, de uma instituição que foi construída sobre uma estrutura racista. Então, ou seja, quando a gente fala, e uma expressão que ficou muito comum, de racismo estrutural, sobretudo nos últimos, não vou falar nem últimos anos, na verdade, últimos meses, 1 ano e meio, a escola, a instituição escola, ela é uma instituição que foi construída sobre bases racistas, no sentido de que, quando a gente olha o acesso à escola, o acesso à educação das pessoas negras, então, falando só sobre alguns números, eu estou trabalhando, a minha linha de pesquisa tem ido muito mais para essa questão do acesso à educação do ponto de vista histórico. Então, quando a gente olha a questão do acesso à educação dos negros, a primeira Constituição do Brasil independente, de 1824, ela dizia que todos os cidadãos têm acesso à educação. Só que a definição de cidadãos não incluía as pessoas negras, obviamente. Incluía negros recém-libertos, mas não incluía a expressão escravos, por exemplo. Escravos não aparece na primeira Constituição brasileira, a expressão. O acesso à educação de meninas, e a gente não fala meninas negras ou brancas, aconteceu em 1867. O acesso, o direito ao voto de pessoas negras só aconteceu em 1934. E o direito ao voto dos analfabetos em 1988. Então, isso quer dizer o quê? Se a gente colocar em perspectiva, os negros, como essa parcela importante da população brasileira, só passou a ter acesso à representação política 1 século depois da libertação dos escravos, entre aspas, que foi com a Constituição de 1988. Por que isso é importante? Por que a questão educacional é importante? Porque, primeiro, os negros não poderiam votar. Quando eles tiveram acesso ao voto, o voto só era permitido por pessoas escolarizadas. A maior parte da população negra permaneceu e ainda é representativa nos indicadores educacionais dentro do conceito de analfabetismo ou analfabetismo funcional. Isso quer dizer o quê? Que você perpetua essa não presença das pessoas negras nos espaços políticos, nos espaços de mercado de trabalho e nos espaços de poder no setor, enfim, em empresas, em espaços de gerência, por exemplo, e você perpetua isso na desigualdade de renda, que é o que a gente mais, uma desigualdade de renda que vem intergeracional, né, ao longo do tempo.
Então, quando você olha a questão da desigualdade de gênero e raça na educação, o que você percebe é que, por esse atraso, você tem hoje, olhando aquilo que eu comentei com vocês, os anos iniciais e tudo mais, a gente passou a pensar em universalização da educação de uma forma muito tardia, porque a instituição escola no Brasil não se colocou nesse lugar de que deveria garantir acesso a todos. Então, mesmo quando as escolas como instituição passaram a estar inseridas como uma exigência da Constituição, lá no finalzinho do século XIX, a escola não se colocou nesse lugar de que deveria garantir acesso de todos por uma educação de qualidade, por uma educação que garantisse permanência e qualidade do aprendizado. Tanto que a maior parte das crianças brancas eram ensinadas por tutores, então elas não entravam no espaço escolar. Quando as crianças negras passam a entrar no espaço escolar, você tem uma questão que lembra que eu coloquei no início, a instituição escola foi criada em um espaço de racismo, em um espaço racista. Isso quer dizer que os professores que fazem parte, ou seja, esse ator escolar que faz parte das escolas, ele tem uma frase que eu acho super interessante, que como você vai colocar mulheres negras para educar meninas e meninos com uma perspectiva diferente de sociedade, sendo que essa mulher negra é produto de uma sociedade racista. Então, a gente colocava professoras para educar crianças negras, mas professoras que conviviam numa sociedade racista ou numa sociedade em que não existia essa convivência com crianças negras. Então, o que acontece? Muitas das professoras não lecionavam para crianças negras dentro da sala de aula. A gente tem vários documentos históricos que mostram em que as professoras se referem, por exemplo, às crianças negras como P e P nas listas de frequência. Então, você não sabe se a criança é preta ou se a criança é parda, porque a criança não era nominável de forma alguma. Então, nós, como pesquisadores, já temos uma dificuldade de acesso aos dados históricos de acesso de crianças negras, porque as próprias professoras não registravam esse acesso. Existia uma discriminação das crianças negras do ponto de vista da própria vestimenta, porque as crianças negras chegavam às escolas, e a gente começa a perceber como isso se perpetua até hoje, sem uniforme ou sem, nessa época muito comum, sem calçado, sem camisa, e as professoras registravam enfim, documentos delas que aquelas crianças não poderiam frequentar as escolas porque elas não tinham os vestimentos adequados. Então, mesmo quando o acesso constitucionalmente ele é colocado, ele não quer dizer que ele vai ser efetivamente promovido, porque é isso, você coloca uma instituição, e aí você me fala a hora que eu já estiver ultrapassando meu tempo, tá, Cíntia? Você constrói uma instituição que ela não foi pensada, ou uma sociedade que não foi pensada para a partir de uma mudança da crença do que são pessoas negras, pessoas brancas, dentro de uma sociedade como a nossa, que passou por mais de 3 séculos de uma política e de um projeto de Estado, um projeto de sociedade baseado na inferioridade de pessoas negras. Então, você simplesmente coloca a instituição escola, você coloca um currículo escolar que não fala com essas crianças negras. A gente sabe, a lei 10.639 de 2001, que completou 18 anos agora em 2021, ela é uma lei, como a gente diz muito, ela não pegou. Ela é uma lei que existe, mas é uma lei que não pegou. E se a gente olhar, essa lei 10.639, ela começou a ser promovida meados da segunda metade do século XX, por grupos negros que reivindicavam o acesso de crianças, jovens e adultos aos ambientes escolares. Mas o que acontecia? Como nós como pessoa, enfim, a sociedade brasileira, ela foi construída pós abolição da escravatura, sobre a égide do branqueamento racial e sobre a égide da democracia racial. Durante quase 50 anos, qualquer política que procurasse olhar
como reparação para crianças negras e negros, ela é olhada como discriminatória. Então, os movimentos negros, durante mais de 50 anos, tentaram, especificamente na educação, criar ambientes, e aí a gente vai falar depois, se couber, da política de cotas, que vai ser, que deve ser revista em 2022, completando uma década, mas, ou seja, toda essa discussão começou há muito tempo atrás. A gente consegue ver resultados positivos? Então, falando de coisas boas, tá bom? A gente consegue ver resultados positivos, mesmo de uma instituição que foi construída a partir de bases tão frágeis como é a instituição escola no Brasil, a gente consegue ver resultados. A gente já tem há mais ou menos 3 décadas universalização do acesso à educação, mesmo entre crianças negras, então por isso que eu falei para você, quando a gente olha ali anos iniciais e anos finais da educação, a gente consegue ver um acesso quase equitativo de crianças brancas e negras. O que esse indicador esconde? Qualidade do acesso à educação. O que esse indicador esconde? Trajetória escolar intermitente de crianças negras. Então, você tem uma distorção idade-série muito alta entre crianças negras e você tem uma trajetória irregular de evasão muito mais alta entre crianças negras. O que acontece? Você tem menos jovens negros e negras chegando ao ensino médio e, consequentemente, menos jovens negros e negras chegando no ensino superior. E aí você me pergunta, bom, será que ter professoras negras, né, pode mudar essa perspectiva? Eu vou dizer que parcialmente, porque a representatividade, ela sim importa. Então, eu posso dizer por experiência quantas vezes os meus alunos da graduação se espantaram com uma professora negra, economista, microeconomista, como eu sou, entrando na sala de aula. Eles sempre tinham dúvida se eu era professora de economia, e aí quando eu falava que era, sempre era inesperado. Como assim, né? Demorava um pouquinho para cair a ficha de que eu era professora. Eu não tive nenhuma professora negra na graduação de economia, não me lembro de nenhum professor negro, tanto homem quanto mulher. Eu me lembro de só professores homens brancos na Unicamp. Espero que isso tenha mudado hoje. Mas então, a presença, ou seja, de mulheres negras na formação desses meninos, ela é importante. Quando a gente olha a educação básica, as mulheres negras são maioria nas creches, e à medida em que a gente vai caminhando nas etapas escolares, a presença de mulheres negras professoras vai diminuindo. Isso está correlacionado com o nível de formação, ou seja, para ensinar química e física no ensino médio, tem um grau de exigência maior do que eu ter a formação em pedagogia e poder lecionar nos anos iniciais. Mas, como eu falei no início, se eu coloco mulheres negras para ensinar, mas essas mulheres negras foram construídas a partir de uma sociedade racista, se a gente não muda a mentalidade, mesmo aquela professora negra não vai sentir que ela precisa falar sobre isso, que ela precisa colocar esse tema em pauta. Então, só a representatividade, ela não vai importar. Isso eu digo pela minha experiência de me reconhecer como mulher negra há pouco menos de 2 anos. O que quer dizer isso? Antes disso, eu me colocava como uma mulher dentro de um ambiente majoritariamente branco, nós somos economistas, nós fazemos parte de um ambiente majoritariamente branco. Ninguém pergunta, como que você vê um economista? Ele é um homem branco, cis, muitas vezes. Ninguém vai falar, é uma mulher, e aí a gente tem o nosso ministro da Economia, que representa, né, nos seus piores dias, o que é um economista. Vou dizer, já disse, é isso. Ninguém vai falar, nossa, não, eu penso em um economista como a Cíntia, como a Mariana, como a Kênia. Não, não. Então, isso é algo que a gente tem que mudar e a gente muda com representatividade. Mas, da mesma forma, se nós não mudamos a mentalidade, construímos esse discurso de que sim, a gente está num espaço e
um espaço intersetorial, que a gente precisa falar sobre gênero, que a gente precisa falar sobre raça, dentro da educação, e que essa mentalidade tem que ser construída desde a creche, desde a entrada no ambiente educacional, e ela tem que perpetuar até o ensino superior. Eu falo, enfim, só para fechar, quase fechar, mas eu me surpreendi nos... Ai, professor, é uma desgraça, né, Kênia? Não pare de falar. Eu me surpreendi nos últimos meses reconhecendo várias autoras, mulheres economistas, brancas e não brancas, então, que a gente não tem acesso no curso de economia, e eu fiquei impressionada como que a gente, nos cursos de história econômica, por exemplo, não se depara com autoras mulheres. Mulheres negras ainda é mais difícil, mas, sobretudo, mulheres, e mulheres negras talvez mais no futuro. Então, como isso é silenciado dos cursos de economia de uma forma absurdamente violenta, na minha opinião. E a gente só vai entender isso depois. Como nos cursos de economia, a gente reforça um padrão de passividade dos negros dentro da história econômica também, como um ativo, e depois disso, da libertação, como alguém que não poderia fazer parte do ambiente econômico, industrial e, enfim, da atividade econômica do café. Então, dentro, acho que dessa discussão de políticas públicas de raça e de gênero, a gente tem muita coisa para a gente caminhar ainda, e por isso a necessidade de políticas reparatórias, que, enfim, imagino que a Kênia vai falar um pouquinho mais. A gente, sim, precisa de políticas afirmativas, e a gente também tem que parar de colocar a educação como aquele ambiente de salvação, porque se a instituição escola não for mudada, não for repensada, a única coisa que ela faz é perpetuar a desigualdade. Então, isso é muito claro para a gente que convive em ambientes, em outros ambientes para além da educação básica e tudo mais. Então, eu acho que tem uma fala da Grada Quilomba, que eu adoro muito, que ela fala que nós, pessoas negras, temos que ter o direito de ser leves e temos que ter o direito de sonhar. A escola é um ambiente que nos permite essa leveza e é um ambiente que nos permite sonhar para ou seja, que nos permite ter todas as possibilidades. Hoje, no Brasil, a escola não é esse ambiente para crianças negras e jovens negros ainda. Perfeito, Ariana. Muitíssimo obrigada por ter resumido a história do Brasil em 15 ou 20 minutos. E aí ter mostrado como que a gente chegou ao ponto de hoje, né? Esse retrato do que foi o ambiente escolar e o que foi a questão das pessoas negras escravizadas do país e como que essas desigualdades se perpetuaram por todo esse tempo. Eu queria saber se a Kênia tem algum comentário e deixar ela também falar um pouco e expor. Bom, eu estava... Enquanto a Ariana falava, 1000 comentários passaram pela minha cabeça, né? Mas, sobretudo, sobre essa imagem da economista. Até o começo desse ano, eu estava trabalhando no mercado financeiro, gente. É outra coisa, é outra pecha, né, que a gente carrega. E é engraçado porque, assim, mercado financeiro está cheio de engenheiro, de administrador. Eu era uma extraterrestre, trabalhei numa das maiores gestoras do Brasil, e minha presença lá era, assim, quase que uma afronta, mas é isso, né? Eu fui para o mercado financeiro para poder viver um pouco a prática da coisa, mas também já não aguentei. Hoje eu sou bolsista CAPES. E já fui professora, Ariana, então eu entendo, viu? Eu sou... Você ia falar alguma coisa? Você ligou o microfone? Não? Não. Nossa, é tanta coisa. Eu sou assim, eu sou do campo da economia política mundial, né? Mas conforme você trazia todas as informações sobre a questão educacional no Brasil, me veio muito Bell Hooks na cabeça. Eu
acabei entrando um pouco na temática da educação e como raça aparece nela por Bell Hooks, que é uma pedagoga ímpar, né? E eu entrei porque em 2019 eu acabei traduzindo um livro dela, inclusive vai ser lançado esse ano, eu acho. E é impressionante como ela consegue atrelar as questões educacionais a um pano de fundo maior que é o nosso sistema produtivo, né? O bom de estar numa mesa com economistas é que a gente não precisa evitar esses termos. Então, estamos falando sim sobre raça, estamos falando sobre gênero, mas estamos falando sobre um modo produtivo que permite essa cisão e que perpetua essa classificação, né? Essa racialização, como a Mariana falou. Quem nos disse negras foram os brancos. E quem disseram indígenas, indígenas foram os brancos, né? Então, estamos falando aqui sobre uma população racializada. Mas por que eu trouxe Bell Hooks? Porque conforme eu te ouvi, Ariana, eu lembrei de um trecho do livro da Bell Hooks, o Ensinando a Transgredir, que é um dos mais famosos dela, e eu acho que é importante a gente tratar da questão do corpo, né? Como o nosso corpo negro acaba muitas vezes marcando essa marginalização histórica, que se expressa em vários campos, na educação não seria diferente. Eu vou ler um trechinho aqui que eu acho que é genial para sintetizar isso. Fala da Bell Hooks. Uma das coisas que eu estava dizendo é que, como mulher negra, sempre tive aguda consciência da presença do meu corpo nesses ambientes que, na verdade, nos convidam a investir profundamente numa cisão entre corpo e mente. De tal modo que, em certo sentido, você está quase em conflito com a estrutura existente por ser uma mulher negra, quer professora, quer aluna, né? E é exatamente o que você estava falando sobre a presença como professora negra na sala de aula. Mas se você quiser permanecer ali, precisa, em certo sentido, lembrar de si mesma. Porque lembrar de si mesma é sempre ver a si mesma como um corpo num sistema que não se acostumou com sua presença ou com sua dimensão física. Então, esses lugares como esse agora, encontros de mulheres negras, tem espaços hoje em que a gente possa se realizar e tratar sobre essas questões mesmo. A rap é um deles, né? Por mais que não tenha essa marcação específica, não tem essa restrição, porque rap é para homens e mulheres negras, né? Mas dentro desse espaço podemos falar sobre a questão de gênero dentro da economia, que é uma questão também, né? O economista é o homem branco do mercado financeiro, mulheres negras falando sobre raça, sobre gênero, sobre episteme, sobre psicologia, porque psicologia é economia também, né? Quando tratar a forma como as crianças racializadas são educadas nesse sistema de ensino brasileiro é também falar sobre psicologia e é falar sobre episteme, como esse projeto, esse modo produtivo que é amparado por um projeto de poder, ele pauta, ele perpetua a exclusão das pessoas racializadas na escola. Então, é um projeto, tudo isso que você falou é um projeto de poder que precisa ser tratado e ele precisa ser transformado por políticas públicas. Daí a importância, né, de tratar não só a relação imediata professor-aluno, professor-aluna, mas levar esse tema nos espaços públicos para que seja horizontal e seja vertical a maneira como esse tema é abordado, né? As prefeituras precisam tratar disso, a formulação de política pública precisa atender, precisa treinar professores brancos, professoras brancas que ensinam alunos e alunas negras, né? Para que a forma como o conhecimento seja passado e o conteúdo em si atenda aquele corpo negro naquele espaço.
né? Então, estamos falando aqui de um projeto que precisa ser alterado, né? E não só da representatividade, que é importante, sim, com certeza, mas o espaço em que ele é construído também precisa ser tratado. Perfeito. Então, Kênia, deixa eu só partir dessa... Agora que você já jogou a bola da questão de política pública, aproveitar para te perguntar se você... Dei um spoiler. Oi? Dei um spoiler da próxima Não, pergunta, me perdoe. total. Não, achei muito legal essa ponte que você fez, porque eu queria que você comentasse como que a falta dessa perspectiva de gênero e de raça, né, de forma interseccional na política pública, pode afetar a capacidade de execução de programas e políticas públicas de uma forma geral. Olha, Cíntia, eu acho que afeta completamente. Não há como pensar política pública sem pensar em interseccionalidade. Sempre que eu vou falar sobre gênero e raça, eu tento trazer, sobretudo porque estamos numa mesa de economistas, em um evento sobre economia, eu sempre tento chamar atenção para um pano de fundo maior, no qual as políticas públicas estão situadas. Então, estamos falando, sim, de um modelo produtivo, né, que determina a maneira como as políticas públicas são tratadas. E se a questão de gênero e raça é tratada de forma marginal, é porque existe uma falha anterior, que são as cabeças que estão pensando as políticas públicas, o conhecimento que eles estão pensando, e aí entra a questão da representatividade, né? É importante termos mulheres, temos pessoas negras, temos pessoas indígenas pensando as políticas públicas e não serem só objeto de sua formulação. É isso que eu acho que a Érica Malunguinha é muito, nossa deputada, é muito assertiva quando ela traz dessa forma, porque é importante questionar não só o objetivo dessas políticas, né, o objeto delas, mas a maneira como elas são pensadas, o passo anterior. Então, eu trago aqui a questão do sistema produtivo para que a gente consiga integrar as formas, né? Então, quando falamos sobre o percentual de representatividade de mulheres negras em espaços de liderança nas empresas, ou então sobre a questão educacional, né? Por que crianças negras dificilmente chegam, estatisticamente chegam em menor quantidade no ensino superior? Quando falamos do epistemicídio, quando falamos, por exemplo, da presença massiva de homens negros nos presídios, estamos falando, no fundo, de um mesmo problema, que é um projeto de poder brancocêntrico. Bell Hooks fala sobre isso o tempo inteiro, né? Então, eu entendo que as políticas públicas, no formato como estamos organizadas hoje, né, nessa democracia capitalista, políticas públicas eu acho que são encruzilhada ali, elas são olho do furacão de como a gente pode transformar essa realidade que é histórica, né? No período, na transição do período escravocrata até transição da democracia, dessa abolição que nunca existiu, isso também acontecia, só que de outra forma, de outras maneiras. Eu acho que com a abolição que aconteceu é que essas práticas racistas elas foram institucionalizadas, né? Essa é a grande questão. Então, minha resposta é sim, influencia demais e elas precisam ser tratadas de forma ampla, né? E sim com a representatividade. Perfeito, muito obrigada. Achei maravilhoso, Kênia, tua fala, principalmente no contexto que muitos aqui são microeconometristas, né? Então, são microeconomistas aplicados, né? E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque rodar modelos não é só apertar o botão, né? Então, muitas vezes, quando a gente está tratando de dados, né, para avaliação de política pública, ou o que quer que seja,
muitas vezes a gente esquece que por trás daquela base você tem domicílios, pessoas, e há muita pouca reflexão sobre qualidade de informação, sobre o que aquela informação realmente representa, né? Então, um conhecimento muito profundo do que é o questionário da pesquisa, do que realmente está sendo perguntado, quem responde aquele questionário, se é respondido pelo chefe de domicílio, se é a pessoa de referência, se é autorreportado, né? Se cada pessoa é realmente entrevistada dentro daquela pesquisa. E dentro da economia, em pesquisas domiciliares em especial, e outras, né, pesquisas, entrevistas, o que quer que seja, eu sinto que há muito pouca reflexão do economista sobre o que é o meu objeto de pesquisa. Então, será que não está faltando nenhuma pergunta ali? Quando a pessoa é autodeclarada preto ou pardo, quem respondeu essa pergunta? A gente percebe que nos últimos anos, principalmente a população mais jovem, tende a autorreportar a raça de uma forma um pouco mais crítica, né, e com um pouco mais de qualidade do que a população mais velha, porque ainda há muito preconceito envolvido, e muitas vezes o termo preto, né, pode soar um pouco pejorativo, inclusive, para a população que já cresceu sob essa estrutura que é muito mais racista e tem um pouco mais de resistência, né, a entender esse conceito não como um ativismo, né, mas sim como sua característica de cor e raça e etc. Então, Ariana, tem umas perguntas aqui no Perguntas e Respostas, eu acho que é mais direcionada para você. Se você quiser ler e responder, fica à vontade. Eu só queria completar essa fala que você colocou, Claro, Cíntia, fica à vontade. que eu achei super, super importante e eu acho que, enfim, a fala da Kênia é isso, vai no sentido de todas as nossas estruturas foram construídas nessa base de um modelo produtivo que veio da escravidão, né? Tem como base a escravidão. Então, não só as nossas estruturas, como as nossas instituições foram construídas, enfim, nesse contexto. E aí, o nosso trabalho como economista, e ainda que muitas pessoas, não muitas pessoas, né, mas vários alunos meus questionavam, nós somos cientistas sociais, ponto. E como você muito bem colocou. Pessoas que constroem modelos, trabalham modelos, e eu lembro de uma fala de uma economista que eu sou muito fã, que é a Michelle Halak, de que existem outros profissionais muito melhores que nós, como estatísticos, matemáticos, que constroem modelos e apertam botões muito melhores que a gente. Então, o nosso diferencial como economista é justamente interpretar, contextualizar esses dados, construir hipóteses a partir dessas informações, desses dados que estão disponíveis para a gente, desses modelos que a gente está trabalhando. E acho que, assim, nos últimos meses eu tenho visto como a gente está engatinhando em olhar, por exemplo, justamente essa questão dos nossos questionários públicos, que é a pergunta sobre raça. Eu vejo nos Estados Unidos como eles têm se debruçado em repensar a construção dessa pergunta. E aí vem, por que é importante, né, da fala da Kênia, ou seja, todas as políticas públicas, ainda que com baixa representatividade, quando elas são pensadas para a população negra e outras, e população negras e indígenas, elas são pensadas a partir, ou deveriam ser, né, porque a gente está sem o censo, então deveriam ser, pensadas a partir dos dados disponíveis. Mas toda essa construção política depende da qualidade dessa questão. Então, a gente ainda está trabalhando, olhando para uma questão que pergunta, de forma autorreportada, qual é a sua cor ou raça. Então, será que essa é a melhor forma da gente perguntar isso para as pessoas? Será que existem outras formas? Será que ontem, por exemplo, assistindo uma partida de tênis do US Open com a Osaka, e aí eu fiquei olhando para ela, eu fiquei pensando, se o entrevistador perguntasse para ela qual é a cor ou raça dela, o que ela ia responder? Porque ela é uma menina, uma mulher birracial.
Então, ela tem origens asiáticas e tem origens negras. Como que ela responde isso no nosso questionário? Eu não sei se ela saberia responder, enfim, coisas de pesquisador, né? Eu fiquei olhando e falei, eu realmente não saberia. Então, como enfim, que ela poderia responder. Então, eu acho que existe deveria ser algo que a gente poderia começar a pensar. Se essa questão realmente representa a questão de cor e raça que a gente tem nos nossos indicadores. Voltando para as perguntas, voltando não, né, porque eu nem comecei. Olhando as perguntas, na verdade tem uma pergunta da Juliana sobre autoras, e, na verdade, autoras economistas negras. Eu vou dizer para ela que os 3 nomes que eu tenho não são de mulheres negras, economistas. A gente tem uma representatividade, como eu falei no início, muito baixa de mulheres economistas negras. Muito, muito baixa. Então, os nomes que eu tenho são de mulheres economistas brancas, mas que estudam a questão racial de uma forma muito sensível e muito cuidadosa. Então, eu acho que vale a pena. São 3 mulheres que eu conheci recentemente, que é a Maria Silvia Carvalho, a Paula Bigelman e a Vânia Bambirra. A Paula Bigelman é uma que eu fiquei realmente apaixonada pelo trabalho dela, e a gente ainda tem muitas, na verdade, historiadoras, né? Se a gente for olhar mulheres que estudam a questão racial, mesmo dentro de uma perspectiva econômica, a gente ainda tem muitas historiadoras negras, mas são 3 autoras, assim, que eu me surpreendi com o trabalho antigo, assim, são escritoras, são economistas da década de 50, então enfim, que tratam do tema da inserção de pessoas negras, mas de uma forma bem, bem cuidadosa. A pergunta do Marcos, enfim, ela é bastante específica, né? O Rio de Janeiro ainda tem um colégio religioso que se mantém exclusivo de meninos à revelia da Constituição. Multa é suficiente para compensar um crime deseducativo desse tamanho? E se um colégio quiser voltar a impedir matrícula por cor ou raça? A primeira parte, se multa é suficiente para compensar um crime deseducativo desse tamanho, não. E aí eu talvez estendesse assim, um pouco dessa discussão. O que a gente vê de representatividade hoje em espaços políticos, em espaços de liderança, são crianças e jovens frutos dessa instituição escola, que não foi pensada a partir de inclusão das pessoas negras. Então, por exemplo, da inclusão da história, e é deseducativo nesse sentido, de que você coloca essas posições hoje em lideranças, como a gente vê, por exemplo, no Instituto Palmares, de uma pessoa negra absurdamente, assim, absurdamente vergonhosa. Então, se um colégio quiser voltar a impedir matrícula por cor ou raça, a gente tem isso garantido constitucionalmente. Então, tanto, enfim, aqui a gente está falando de educação pública, né? E aí, na educação privada, as coisas funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Pois é, perfeito. Voltando um pouco à questão que você pontuou, né, sobre quesitos de cor e raça, né, em pesquisas, eu lembro que recentemente eu me debrucei sobre os microdados de pós-graduação da CAPES, né, e eu fiquei assustada com a qualidade da informação, na verdade, com a falta de qualidade da informação, porque acho que mais de 40% da informação reportada, da informação era de não declarados, né, então há muito miss nesses dados, e há muita troca também de cor e raça ao longo dos anos. A mesma coisa já aconteceu na rádio, por exemplo. Eu mesma, né, já tive a oportunidade de me debruçar sobre essa informação e eu via muita oscilação ao longo do tempo, tanto que muita gente utiliza a moda dos dados e não a informação de cor e raça reportada no ano específico. Então, eu percebo que é muito recente, na verdade, a preocupação do Brasil em informação boa e de qualidade sobre cor e raça, pelas minhas buscas... O acesso da educação superior é o mesmo problema. Exatamente. Pois é, aí está um outro exemplo que é muito mais crítico do que ser na área de educação, né?
E só a partir de 2014, pelos registros que eu pude obter, é que informações consolidadas, e aí vem TSE, a própria CAPES e outras bases de dados, passaram a compor, além de informação de gênero, que já é bem tradicional nas principais bases de dados do Brasil, mas também reportar informação de cor e raça. Mas a qualidade ainda, como a gente já pôde perceber e como é bem reportado, deixa muito a desejar. E ela acho que só sentiu uma melhora por conta da política de cotas. Que os dados, quando a gente olha antes, né, antes de 2012, a qualidade dos dados da informação racial eram ainda piores. Então, a gente sentiu uma certa melhora por conta da política de cotas, que vai ser revista o ano que vem, e, enfim, a discussão já começou, né, dentro do Senado, dentro da Câmara, como, quando, quais critérios, mas uma das muitas coisas que a política de cotas trouxe, né, um dos muitos progressos, foi uma melhoria na qualidade do dado. Perfeitamente. A gente só avalia a política pública que a gente consegue acompanhar, que a gente consegue monitorar. E a gente só monitora a informação com dado de qualidade. Então, com isso, eu queria muito agradecer a presença da Ariana e da Kênia, e queria perguntar se vocês têm ainda algum comentário, se vocês ainda querem falar alguma coisa. Eu queria só acrescentar um comentário sobre essa coisa da economia e trazer uma economista da Unicamp, inclusive, a Maria da Conceição Tavares, que o nome do campo tem que ser recuperado para chamar a economia política de novo, e não economia. Porque é exatamente o que a Ariana estava falando. Somos cientistas sociais, falando sobre economia política, não só sobre números, tabelas e gráficos. É isso. Perfeito. Então, muito obrigada. Desculpa, Cintia. Não, eu só quero agradecer e aí convidar todas as meninas e meninos negros para a REP. Perfeita. Muito obrigada, Ariana, Kênia, todos que nos acompanharam então nessa manhã, nessa sessão especial da REP, dentro do segundo Encontro Brasileiro em Economia da Família e do Gênero. A programação do GEFAM continua, né? Você pode acessar o restante da programação tanto no site da FGV quanto no próprio site do GEFAM. Mais tarde nós temos sessões paralelas e encerraremos com a apresentação da professora Shoshana Grossberg mais tarde. Então, muito obrigada a todos e tenham todos um bom dia.